Olá, tudo bem? Eu sou Geraldo Alvarenga e essa é a Semana de Excel. Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. Ontem você me assistiu, né? Com uma animação muito bacaninha, muito legal. E hoje eu estou aqui no cantinho da tua tela, ao vivo e a cores. E vou te falar, hein? Eu, ao vivo e a cores, eu acho que eu sou mais bonito do que aquela animação que você viu ontem. Ok, brincadeiras à parte, gente. O meu objetivo nessa semana é o seguinte, é mostrar para você duas coisas. Primeiro, qual é o real potencial, o verdadeiro potencial dessa ferramenta Excel. E segundo, como ela pode te ajudar de diversas maneiras, como ela pode até mesmo transformar a sua vida, como ela transformou a vida de algumas pessoas, tá ok? Eu quero lembrar então que no vídeo passado eu passei para vocês, mostrei algumas dicas, né? Dei 10 dicas de como você aprende o Excel do zero, certo? Com alguns exemplos bem bacanas também. O nosso tema de hoje é a tomada de decisões. Como o Excel pode te ajudar a você desenvolver suas informações de forma que você use isso para tomar decisões no seu negócio, no seu dia a dia, no seu trabalho, por mais simples que seja a tua decisão, entende? Mais importante, o Excel é uma ferramenta muito bacana para isso. Eu estou aqui com o meu teleprompter para não esquecer algumas coisas que eu tenho que falar para vocês, tá legal? Uma delas é muito importante, eu quero agradecer muito os comentários que vocês fizeram ontem, na nossa aula de ontem. Muita gente postou muita coisa, a gente fez questão de ler tudo, de responder tudo, foi muito bacana, tem muita gente se envolvendo. Nós estamos aqui criando praticamente uma nova comunidade de pessoas com muito interesse, com muito entusiasmo por essa ferramenta do Excel, gente que vai perder o medo dessa ferramenta, gente que vai mudar de nível, sempre mudar de nível, do nível que ela está para o próximo nível dentro do Excel, ok? Então, hoje nós temos uma videoaula, então isso é uma aula para valer, é uma aula de verdade. Então deixa eu te pedir uma coisa, que você se prepare para essa aula que ela vai começar. Você faz o quê? Desliga o telefone, né, o celular, tira o Facebook, desativa todas as telas do teu computador, deixa só essa telinha e nós vamos usar um material aqui que você vai receber depois, não se preocupe em tomar nota, nada. Simplesmente assista e preste muita atenção, ok? Porque nós vamos começar e nós vamos usar o meu método. O meu método de ensino é o seguinte, eu sempre trabalho dessa forma nos meus treinamentos. Eu trabalho com casos reais, trabalho com estudos de caso, trabalho com exemplos resolvidos, ou exercícios resolvidos. A gente resolve o exercício durante a aula, os exercícios estão prontos, você tem que resolver um exercício, você ganha tempo, foca na lógica do raciocínio, foca no resultado que você quer atingir e você já tem as planilhas meio que montadas ali para facilitar a tua vida, ok? Sempre baseado em casos reais que eu vi nesses 10 anos que eu venho dando consultoria diariamente a vários tipos de empresa, como você viu ontem. Legal. Ou seja, nós temos aqui casos reais, né? Não tem nenhuma ficção científica aqui não. Aqui são casos verdadeiros, são métodos práticos, são trabalhos práticos. Bacana? Então, vamos resolver um exercício, vamos direto ao assunto. Nós vamos usar dois exemplos. Nós vamos usar um exemplo mais simples, que eu chamei de análise comercial, e um pouco mais sofisticado, que eu chamei de sistema de controle de faturamento. Nós vamos trabalhar os dois. Eu quero só lembrar uma coisa. A gente fez uma pesquisa, né, com o pessoal, e a gente notou uma coisa, o pessoal associa muito o Excel com fórmula, e o grande pavor que as pessoas têm do Excel é fórmula. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa. São dois tipos de coisa no Excel, tá? Fórmula e função. Fórmulas são aquelas onde você multiplica, soma, subtrai. Função é diferente. Funções são fórmulas prontas. E as pessoas ficam preocupadas em decorar essas funções. Eu vou dizer uma coisa para você. Não tem como decorar essas funções. Sabe por quê? São mais de 500. Como é que você vai decorar? Eu não decoro nenhuma delas. Como é que eu faço? Quando eu vou usar uma dessas, eu dou uma relembrada nela. E ela tem um negócio muito bacana que são as janelinhas. Eu vou explicar isso para você. Você vai perder o medo das funções, vai trabalhar com elas à vontade, tá bom? Então nós vamos usar nesse exemplo agora, eu vou usar bastante essas funções para você também tirar esse receio. Para quem conhece um pouco mais, já conhece as funções, vai notar que a gente usa de um jeito mais simplificado também, que não deixa de ser também mais rápido e mais seguro. Legal? Então vamos começar. Eu vou trabalhar com vocês então nesse nosso método, que é a resolução de um exercício. Então vamos para o nosso exercício aqui. Repare o seguinte, eu tenho uma lista de dados que eu baixei lá do meu sistema.
Mas a minha lista de dados nem sempre ela vem completa, porque eu preciso complementar algumas informações. Deixa eu te dar algum exemplo. Olha só, eu tenho ali vendedor data cliente. O cliente está assim, CL1, CL2, CL3, CL4. Está vendo aqui? Olha que coisa horrível. Como é que eu vou saber que cliente é esse, rapaz? Olha aqui. CL1, CL2, CL3. Aí ele comprou o produto 2, comprou o produto 3, entendeu? Como é que eu vou saber qual produto que o cliente comprou? Ora, então eu vou precisar de melhorar esses dados. Eu vou fazer uma complementação desses dados, e é isso que eu chamei lá nos nossos pilares, né, que a gente falou sobre os pilares também, vamos falar mais também nessa semana sobre os pilares de desenvolvimento de sistemas, que é o que a gente chama de processamento de dados, ou seja, eu vou trabalhar um pouco esses dados, não vou sair trabalhando com eles como eles estão, eu vou melhorar eles nessa outra planilha que eu chamei de resolvida. Ou seja, é assim que a gente trabalha sempre no nosso método, tá? A gente sempre tem uma planilha original e uma planilha resolvida, onde eu vou resolver o problema junto com você, e eu tenho também as anotações, onde eu explico o que é que nós vamos fazer, e também você pode receber esse material e você lançar aqui aquilo que você achar interessante, tá bom? Deve escrever aqui, porque quando você for rever esse exercício, você revê aqui mesmo. Então você tem na sua mão o que você precisa para fazer o exercício. Legal. Voltando aqui. Eu criei, então, a minha empresa tem, né, uma tabela, sabe? Uma tabela com código de cliente, uma tabela com código de produto, uma tabela com o preço do produto. Então agora aquele CL01 é o Demetrio, o CL04 é o Herman, o P04 é o celular e o P9 é o puzzle. Então agora eu tenho, e o preço dele é esse, e o nome dele é esse. Então eu quero fazer, sabe o quê? Eu quero colocar esses dados aqui na minha lista de dados. Vamos começar? Cliente. Eu preciso do cliente, eu sei que ele é o CL01. Então eu vou pesquisar este código numa tabela. Quando eu pesquiso um código numa tabela, a função que a gente usa é a famosíssima função PROC-V. O pessoal chama de fórmula, eu chamo de função, que é o nome certo, ok? É uma fórmula que contém uma função. A função do Excel, ela é pronta, você não tem que decorar nada. Você tem que simplesmente usar e usar bem usado. E eu vou mostrar para vocês como é que eu uso. Eu vou pesquisar esse CL1 nessa tabela, não é isso? Então ele vai vir aqui procurar CL1 e vai encontrar quem? Demetrios. Então o que vai acontecer? Ele vai devolver para mim aqui esse nome. É isso que eu quero, simples assim. Então, para eu não me perder, eu vou dar um nome para essa tabela. Eu vou selecionar essa tabela com o meu glorioso amigo MacGyver, que eu falei dele ontem, você lembra? Ah, ele aqui, ó. Olha o cara aí. E eu dei um nome para ele, ó. MX Cliente. Vou colocar o nome mais bonito. MX Cliente, tá ok? É a matriz de clientes, tá ok? Eu dei um nome assim para essa tabela. Vou aproveitar, vou dar um nome para essa outra aqui também. Vou chamar essa tabela aqui de matriz, MX, que é Matrix, fica mais bonito, né? MX Produto. Quando eu dou um nome para uma tabela, eu posso colocar um underline ali, eu só não posso deixar espaço em branco, ok? Bacana. Defini os dois nomes e repare que a primeira coluna é o código. Então eu vou procurar pelo código, vou pegar o nome. Vou voltar aqui, vou fazer o meu PROC-V. Então eu vou fazer assim. Eu vou aqui em fórmulas e vou fazer a função de pesquisa e referência. Olha como é que eu faço. Eu venho aqui na guia fórmulas, procuro o tipo de função, eu sei que a função PROC-V é uma função de pesquisa e referência, venho aqui nessa lista, encontro a função PROC-V, simples assim, quando eu clico nela, ele me explica o que ela faz, aí eu aproveito para ler as mensagens, não é? Que a gente falou também como uma das dicas da última aula, leio a mensagem, que ele explica o que ele faz. Quando eu clico para valer, o que ele faz? Ele me traz uma janela com os argumentos da função. Aí eu não preciso decorar coisa nenhuma. Eu tenho que apenas ver o que ele está pedindo e preencher 4 caixinhas. A primeira caixinha ele fala valor procurado. Pergunta assim, o que você está procurando? Ah, eu estou procurando esse código aqui, ó, esse sujeito aqui, CL01. Quando eu clico aqui, ele coloca as formiguinhas ali, né? Aí ele escreve para mim lá, C6. Ele está procurando o C6. Onde que eu vou procurar o C6? Ah, eu vou procurar o C6 na tabela de cliente. Como é que eu dei o nome para ela? MX underline clientes, tá certo? Cliente no singular. Ele encontrou a tabela. Você repara aqui que ele me preenche aqui dizendo que encontrou a tabela e que o C6 que eu estou procurando é o CL01. Ah, legal. Assim fica fácil fazer a fórmula, né? Aí ele pergunta qual que é o número da coluna na tabela que tem a informação que eu quero.
A minha tabela tem duas colunas. A coluna 1 é o código, a coluna 2 é o nome do cliente. Então a coluna que eu quero é a coluna número 2, a segunda coluna da minha tabela de clientes. Eu vou procurar por intervalo? Não, vou fazer uma procura exata. Muito simples aqui, tá? É 0, 1. 0 é exato, 1 é aproximado. Então aqui eu vou procurar exato. Olha o que ele respondeu aqui para mim. Demetrius. Ou seja, ele já localizou aquele meu cliente. Eu vou dar um OK aqui e ele vai simplesmente preencher o nome do cliente aqui para mim. Ou seja, o CL01 é o Demetrius. Simples assim. Então, agora, como é que eu repito uma fórmula para baixo no Excel? Eu posso copiar essa fórmula, posso dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui, tá? Ele traz a fórmula e muda os endereços, então ele traz o segundo sujeito. Eu posso arrastar a fórmula assim também, tá? E mais bacana do que isso, eu posso fazer uma coisa muito mais simples. Eu clico aqui numa fórmula dessa, nesse cantinho, quando o mais branquinho vira mais pretinho, eu dou um duplo clique e acontece. Ele localizou o nome de todos os clientes para mim até o fim da minha lista. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui para a gente entender o que aconteceu. Olha só, que legal. Já tem o nome dos clientes agora. Então agora não é mais CL01, é o Demetrius. Bacana. A mesma coisa P01, que produto que será esse? Né? Bicicleta? Será que é vídeo? Será que é câmera fotográfica? Não sei, ué. Então eu vou descobrir agora. Vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Eu vou vir aqui nas funções de pesquisa e referência. Vou pegar a minha função PROC-V, que significa procura vertical. Vou procurar este código na tabela agora de produtos, não é isso? Se eu não lembro o nome da tabela, o Excel me ajuda. Eu aperto F3 e diz, ó, você tem uma tabela chamada MX Produto. Ok? Então, eu quero procurar o F6 da matriz produto, vou pegar a segunda coluna, que é o código do produto, o nome do produto, e também vou procurar exato, ok? Bacana. E ele trouxe, é bicicleta. Muito legal. Deixa eu alinhar isso aqui à esquerda para ficar mais bacana. Alinha a esquerda aqui, pronto. Aqui também eu vou alinhar à esquerda. Vamos lá. Esse produto é bicicleta, duplo clique, e ele já traz para mim os produtos. Como estava em ordem aqui os produtos, né? Ele trouxe em ordem para mim. O P2 é cama box, o P3 é camiseta, mas isso não quer dizer nada, porque eu posso vir aqui e classificar essa minha lista, por exemplo, por data. Ok? Posso classificar por vendedor. Então ele muda a classificação e ele recalcula tudo, sem problema nenhum, porque as fórmulas estão aí para isso, as funções. O preço do produto. O preço do produto também está na tabela, não é isso? Aqui, o preço está aqui na terceira coluna da minha tabela, não é isso? A primeira coluna tem o código, então eu vou dar para ele o código, por exemplo, P04, ele vai me trazer o preço 789, dou o código P08, ele me traz o preço 2.750, simples assim. E essa tabela, só para a gente relembrar, ela tem um nome, ela se chama MX Produto, que foi o nome que eu dei para ela. Legal. Volta aqui. Então, eu vou pegar o preço do produto a partir do código. Faço o seguinte, fórmula, pesquisa e referência. E outra coisa que é muito bacana é você repetir, né? Veja só, já é a terceira vez que eu estou fazendo aqui a procura vertical. Quando eu faço isso aqui 32 vezes, eu te garanto que você memoriza isso. Nunca mais você esquece, tá ok? E você faz super rápido depois. Eu estou fazendo bem devagar aqui para você me acompanhar. Procuro o produto. Na tabela, agora eu lembro o nome dela, que eu acabei de usar, MX Produto, Tab, vou para a próxima caixinha. Qual coluna que eu quero agora? Agora eu quero a coluna do preço. Não é mais a coluna 2, é a coluna 3. Procurar intervalo? Não, 0. Ok, então ele traz o preço para mim, R$ 1.987 na cama. Bacana, duplo clique. E agora eu já tenho o nome do cliente, já tenho o nome do produto, já tenho o preço do produto. Agora, eu tenho aqui, que veio do sistema, a quantidade que foi vendida daquele produto. Agora sim, eu não vou fazer uma função. Agora eu vou fazer uma fórmula. Fórmula é quando você faz uma conta. E a conta é extremamente simples. É um sinal de igual, você sempre coloca um sinal de igual para começar a fórmula e aponta para ele quais células que você quer usar na tua fórmula. Quais são as células? A célula quantidade. E o multiplicar é o asterisco, né? A barra é a divisão, eu vou multiplicar pelo preço. Eu vendi 7 camas ao preço de 1.987 cada uma, Enter, ele calculou o valor ali para mim. Duplo clique
E a minha lista de dados está ficando pronta. Repare uma coisa importante na lista de dados. Repare que eu não deixei nenhuma coluna vazia aqui, não deixei nenhuma linha vazia aqui, estou preenchendo os dados que faltam. Já tem o nome do produto, preço, quantidade, tem tudo. Agora eu preciso do seguinte, isso aqui é uma dica que eu dou para você quando você quer fazer análise de dados. Normalmente é muito comum o pessoal fazer planilha assim. A planilha de janeiro, a planilha de fevereiro, a planilha de março. Eu já não faço assim. Eu monto uma tabela com as datas. Está vendo aqui as datas? Eu tenho as datas, não tenho? Ó, se eu tenho as datas, eu simplesmente tenho tudo que aconteceu mês a mês. Eu só não tenho o mês separado. Sabe como é que eu separo o mês? Eu volto aqui e uso uma função. Então as funções estão aqui nesses livrinhos bonitinhos aqui, ó. E essa função é a função de data, não é isso? Então, eu não vou procurar mais na pesquisa, eu vou procurar na data. Que função é essa? Você não acredita. É a função mês. E ele me pede uma única coisa. Coloque o número de série, que é o número do código data-hora usado pelo Excel. Mas o que ele está dizendo aqui? Que é a data. A número série que ele está falando é a data. Essa data aqui. Ele vai separar para mim o mês dessa data. Ou seja, o mês 01, que é o mês de janeiro. Está lá o mês 01. Então, essa venda é do mês 1. Duplo clique aqui, essa venda é do mês 4, essa venda é do mês 5. Então, eu posso fazer um relatório do ano inteiro. Eu não preciso ficar preso ao mês, né? E, ó, obviamente, que esse mês pertence a um ano. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou escrever a fórmula para você ver que não tem dificuldade de escrever a fórmula. É igual, que eu sei qual fórmula que era, qual função, igual ano. Veja que ele abre para mim uma listinha ali. Eu coloco parênteses e digo, ó, é o ano desta data. Eu aponto a célula para ele. Enter 2016. Duplo clique. Agora eu vou falar uma coisa para você, tá? Só um segundinho que eu vou tomar uma água. Porque eu vou salvar o meu arquivo, vou dar um Ctrl B pelo seguinte, porque eu acabo de completar os meus dados, né? Agora eu tenho um banco de dados muito bacana, com todas as informações que eu preciso. Sim, mas agora eu vou perguntar para você uma coisa. Você, por acaso, olhando aqui, você sabe qual que é o meu melhor cliente? Você sabe qual que é o meu melhor produto? Qual que é a minha melhor filial? Com certeza não. Então, vou até classificar aqui pela data novamente, tá? Eu tenho isso aqui, ó, veio do sistema, baixei esses dados, fiz os cálculos que eu precisava, né? Coloquei as fórmulas aqui até o final, vê que a lista é um pouquinho grande, mas está tudo aí. Ora, eu preciso fazer uns relatórios. O chefe fez para mim o favor, a gentileza, de me dizer que relatórios que ele quer. Ele quer esses relatórios aqui, ó. Ele quer um ranking dos vendedores, ele quer um ranking de clientes com o share, que é a participação do cliente, e quer um faturamento por filial por mês, coisa pouca, né? Quase nada. Ok. Aí eu falo, puxa vida, como é que eu vou fazer um ranking de vendedores? Eu tenho que saber quanto que cada vendedor vendeu, quem que vendeu mais, quem vendeu menos. Isso é um ranking. Bem simples, né? Então, olha só, eu vou vir aqui na minha tabela e vou fazer uma coisa que eu sempre faço. Assim como eu dei nome para essas tabelas aqui, eu vou dar um nome para essa tabela aqui, que também é uma tabela. Clique em qualquer lugar dela, chama o meu glorioso amigo MacGyver. Se eu não tenho MacGyver, eu vou te dar uma dica, anote aí. Ctrl asterisco. Ok? Também faz o que o MacGyver faz. Então esse é o comando MacGyver, Ctrl asterisco. Selecionei tudo, vou chamar isso aqui de base, ok? Base. Porque eu vou fazer as minhas tabelas dinâmicas, vou fazer relatórios usando o recurso chamado tabela dinâmica, que é um recurso importante para a tomada de decisão. Esse recurso ele está aqui na guia inserir. Então vem aqui na guia inserir, está aqui, tabela dinâmica. Organize e resuma os seus dados. Basicamente, uma tabela dinâmica nada mais é que um conjunto de totais da tua tabela. Então, eu vou fazer uma tabela dinâmica. Ele vai me perguntar algumas coisas aqui, ó. Ele pergunta, onde você quer colocar o teu resultado? Primeiro, ele pergunta de onde que vem a tabela que você vai analisar. E eu vou responder, olha, vem da minha base, porque foi o nome que eu dei para ela. E ele pergunta, escolha onde você quer que o relatório seja colocado. Ele sugere aqui uma nova planilha. Então eu dou um OK. Ele faz o quê? Coloca aqui uma nova planilha, plan, vazia, com espaço para a tabela dinâmica. E ele me traz um negócio aqui sensacional, chama campos da tabela dinâmica. Olha como é difícil, presta atenção. Eu preciso fazer um ranking de vendedores, é isso? Então concentre aí que eu vou fazer. Presta atenção. Clica no vendedor, clica no valor, fecha a janelinha porque está pronto.
Ah, tá brincando. Não, não tá brincando não, tá aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui o relatório que você queria. Vou aumentar aqui para a gente enxergar bem, tá? Vou tirar aqui essas linhas de grade que ficam feias. Para entender, eu vou escrever aqui que é isso. Isso aqui é o nosso vendedor. Ah, que legal, hein? E esse valor aqui? Isso aqui, quanto que é isso? Isso aqui está difícil de ler, né? Por quê? Porque não está formatado. Lembra a gente falar que um dos conceitos importantes é a formatação? Então, eu vou formatar esses números e vou formatar esse número como dinheiro, para que você veja esse número como dinheiro, tá? Então, eu vou colocar o formato chamado contábil. Isso se meu computador aqui me ajudar e trouxer a telinha de formatação que ele ainda está pensando. Mas é porque a primeira vez que eu uso a janelinha ele faz isso mesmo, tá? Contábil. Ok. Compensação agora ele fez rapidinho, né? Olha só. Quem é o primeiro lugar, quem que é o segundo lugar? Eu vou falar. Quem é o primeiro lugar? Ana Paula. Quem que é o segundo? É o Fernando. Opa, mas está fora de ordem isso aqui. Olha que bacana. Eu clico aqui na minha tabela. Clico aqui nesse botãozinho ZA, que também você encontra ele aqui, né? ZA. Classifica do maior para o menor. Então esse é o primeiro lugar, é a Ana Paula. Segundo é o Fernando, terceiro é a Arielle. Olha que chique. Eu tenho um ranking de vendedores e eu vou chamar isso aqui de relatório. Relatório, tá ok? Batizei essa planilha e fiz a tabela que o chefe me pediu, fiz o relatório. Mas como foi o chefe que me pediu, eu vou fazer mais uma coisinha bacana aqui. Eu vou colocar aqui faturamento, certo? E vou também vir aqui no design e deixar um design bem bonito para ele ficar bem feliz comigo. Quem sabe ele me dá um aumento, né? Olha só. Que legal, cara. Ficou show, hein? Fala sério, ficou show, né? Ficou bonito. Mas deu um trabalho, hein? Tô cansado. Olha só como ficou difícil fazer isso aqui. Bom, mas então eu venho aqui nas anotações e falo assim, ó, esse cara aqui, tá ok, já fiz, show de bola. O que ele quer agora? Próximo, ranking de clientes com share. Deixa comigo, já sou bom nesse negócio. Clico aqui, venho aqui no inserir tabela. Repare que eu não seleciono mais a minha lista. Por quê? Porque ela tem nome, eu dou um nome, base. Bazar não, cara, base, assim, Aí ele pergunta, onde que você quer colocar esse novo relatório? Ah, vou usar na mesma planilha, vou economizar a planilha. Eu vou fazer na mesma planilha aqui do relatório, vou fazer uma segunda tabela dinâmica, ok? Então eu vou colocar aqui o meu novo relatório, que é o relatório de clientes, com o percentual dos clientes. Bacana? Venho aqui e dou um ok. O que ele faz? Vou reduzir um pouquinho o zoom aqui para a gente enxergar. Ele faz o seguinte, ele traz esses campos. Então o que eu quero? Eu quero o cliente. E eu quero também o valor, não é isso? Vou fazer outro jeito. Eu posso arrastar aqui, sabe como? E trazer o cara para cá. Ele trouxe lá a soma de valor. Eu achei tão bacana que eu vou fazer de novo. Ó, trouxe o valor outra vez. E fecha essa janela. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Colocar cliente. Aqui eu vou colocar o faturamento. E ali eu vou colocar, não sei como ainda, mas eu vou colocar o share. Vou dar um jeito. Tá? Legal. Bacana. Tá horrível esse número, botão direito, formato de número, agora vem rapidinho, né? Vou colocar como contábil, ok. De novo, preciso classificar. Eu posso classificar por aquele caminho? Lembra que eu falei que sempre tem várias maneiras de fazer coisa no Excel? Botão direito, eu vou classificar por outro jeito, eu vou classificar por esse botão direito, classificar do maior para o menor. Repare que é o mesmo ZA. Aqui talvez não esteja aparecendo para você que eu posso estar cobrindo, tá? Formato de número, classificar do maior para o menor. Tá ok, mas apareceu aqui. Classifiquei. Então o primeiro lugar é esse cliente, o segundo cliente é esse, o terceiro cliente, aqui estão os meus 3 maiores clientes, tá ok? Agora eu quero fazer uma participação desse cliente no total. O total está aqui, o total está aqui, que é 2.863.000. Repare uma coisa interessante, esse total é igual a esse, porque eu parti da mesma base, então eu sempre tenho certeza que um relatório meu bate com outro relatório que eu faço. Clico com o botão direito aqui e vou mudar esse número, mas aí não é só um formato não, eu quero mudar a natureza desse número, eu quero dizer que esse número, ele é mostrar um valor como
percentual do total geral. Olha quantas opções que eu tenho aqui, né? Eu escolhi percentual do total geral e ele simplesmente calculou para mim, me deu, olha, o total geral é 100%, esse cara representa 20%, esse aqui representa 8,84%, esse aqui 7,49%. Já calculou e eu já sei quanto que cada cliente vale para mim e eu estou com o relatório pronto, então vou dar um Ctrl B para salvar, para não perder isso aqui. Para ficar bacana, eu vou fazer outro design diferente para o meu chefe ficar mais feliz ainda. Vou colocar esse aqui, pronto, tá? Ficou show. Fiz duas, Ctrl B novamente, fiz duas tabelas dinâmicas na mesma planilha. Vou fazer uma terceira que é o quê? Porque essa aqui está pronta, não é isso? Faturamento por filial por mês. Ah, meu Deus, agora a coisa complicou. Por quê? Porque agora ele quer que eu faça o faturamento por mês. Ou seja, ele quer fazer uma coisa cruzada, uma referência cruzada. Eu já vou dar um jeito nisso, né? Inserir tabela dinâmica. Base. Agora eu vou fazer outra planilha, tá? Fazendo mais uma planilha. Ok, outro relatório. Ele vai abrir de novo a planilha vazia, não é isso? E eu vou dizer para ele que eu quero as filiais. Ele colocou as filiais aqui, simples assim. E eu digo que eu quero o valor, né? Aí ele coloca o total da filial. Já vou até classificar aqui, do maior para o menor. Mas isso aqui não resolve o meu problema, né? Por quê? Porque isso aqui é um total. Eu preciso por mês. Olha o que eu faço. Eu pego o mês aqui, que eu tenho, né? Porque eu coloquei lá na minha tabela, não foi isso? Agora eu tenho o mês da data, eu coloco o mês na coluna. Veja que coisa incrível. Ele fez o relatório aqui para mim. E se você não gostou desse, sabe o que eu faço? Olha o que eu faço. Eu faço assim. Ou então eu faço assim. E você vê qual que você acha mais bacana. Você quer ver os meses assim, as filiais assim? Ou você quer ver as filiais aqui e os meses aqui embaixo? Eu vou deixar assim, tá ok? Mas você podia mudar se você achar mais bonito o outro. Sem problema nenhum. Terminei aqui, fechei essa janela. Vou dar uma olhada nisso aqui. Vou melhorar o nosso visual também. Vou formatar esses números. Vou formatar diferente da outra vez. Vou formatar como número 100 decimais. Vou colocar separador de milhares, né? Ok? Bacana? Fechei o meu relatório mensal. Tiramos essas linhas de grade aqui para não ficar muito feio. Vou tirar os títulos aqui também. Ficou bacana. Olha, vou escrever aqui, né? Isso aqui é o mês, certo? Isso aqui é a nossa filial. Eu tenho filial por mês 1, mês 2. Vou botar o título um pouquinho aqui que eu vou arrumar isso aqui assim. Legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 10 meses o valor total, ainda já está classificado por filial, hein? Dizendo a maior filial é essa, a segunda é essa, a terceira é essa em valores. Então, Londrina, Curitiba e Joinville. Bacana? Legal, legal demais. Mas olha só, aí eu vou mandar isso aqui para o chefe. Presta atenção no que vai acontecer. Sempre assim, mandei para ele, ele ficou feliz. Mas ele falou assim, rapaz, eu vou fazer uma apresentação para a diretoria. Né? E eu queria mostrar um gráfico, sabe como? Um gráfico. O chefe, olha, com gráfico fica mais caro o relatório, hein? Espera aí. Olha o trabalho que vai me dar. Presta atenção no trabalho que vai me dar. Eu vou vir aqui, gráfico dinâmico. E escolho um gráfico de colunas. E como eu estou fazendo um cruzamento, isso é uma dica que eu te dou, você usa um gráfico empilhado, bacana? Dou um ok aqui. E pego o relatório. E coloco ele aqui assim, ó, o gráfico, né? Para ele poder enxergar o gráfico aqui, tá? Assim, ó. Deixei bem de baixo aqui do meu relatório. Diminuo um pouco o zoom aqui para ele enxergar tudo. Vou diminuir assim também. Legal? Vamos deixar o zoom aqui. Para você enxergar, né? Olha só, eu fiz um relatório. Vou tirar aqui os títulos. Eu fiz um relatório com alguns cliques. Eu fiz um gráfico com alguns cliques. Entendeu? Então, por que você tem medo do Excel? Conta para mim. Eu não tenho medo nenhum, adoro trabalhar com ele. E ele me fala umas coisas que eu acho fantásticas. Por exemplo, repare só, eu tenho aqui 10 meses, não é isso? E eu tenho aqui no meu gráfico os 10 meses, tá? É que eu encolhi ali, ele escondeu um pouquinho de coisa aqui, tá? Mas eu tenho tudo aqui. Esse gráfico é um gráfico dinâmico. Deixa eu explicar para você. Vamos supor que eu quisesse ver aqui só os meses de... Vou limpar tudo aqui e falar, só quero ver os últimos meses. 7, 8, 9 e 10. Vamos supor que eu estou em outubro, né? Eu quero ver de julho até outubro. Ok.
Ele simplesmente refaz a tabela para mim, de julho até outubro, calcula o total do faturamento, coloca o gráfico para mim com esses 4 meses. É brincadeira, né? Quando eu venho aqui, posso vir tanto aqui quanto ali e falar, não, agora eu quero todo mundo de novo. Marquei todo mundo, voltou o gráfico, voltou a tabela. Então, isso aqui é que eu chamo de tomada de decisões, análise. Por exemplo, eu posso perceber que no mês 4 o filial de Curitiba não vendeu nada. Eu posso perceber que esse valor aqui, no mês 10, ainda está pequeno, que esse valor aqui flutuou muito, né? Um mês vendeu muito pouco, outro mês vendeu demais. O que está acontecendo com essas filiais? É claro que o nosso exemplo aqui tem dados simulados, então você não vai conseguir perceber isso, mas no dia a dia de uma empresa, você percebe isso muito claramente e você toma decisões em cima de números certos e corretos. Por quê? Porque deu 2,863 aqui, deu 2,863 aqui, deu 2,863 aqui. Ou seja, nós estamos falando sempre do mesmo número, que é o total do faturamento naquele período. Vou chamar isso aqui de filiais, ok? Um relatório dos filiais, né? Filiais. E está pronto o meu exemplo de tomada de decisão usando Excel. Repare que eu vou, só para fechar, para ficar feliz, eu vou dar um ok aqui também. Fiz 3 relatórios para o meu idolatrado chefe usando tabelas dinâmicas. Aqui você tem as explicações mais detalhadas, você vai poder baixar esse arquivo no link que está aí, né? Você vai conseguir baixar esse arquivo. Então, ou você vai entrar no nosso site e vai baixar esse arquivo para você brincar com ele e você fazer. Eu vejo, se você olhar, né? Por exemplo, esse é o nosso resolvido aqui, que você vai ver como é que é a fórmula. Dá um F2 aqui e você vê a fórmula, tá vendo? O que o pessoal se assusta normalmente é com isso, né? A fórmula fica escrita assim. Mas eu escrevi essa fórmula assim? Não, eu não escrevi assim. Sabe como é que eu fiz? Eu cliquei nessa fórmula, né? E usei o famoso inserir função, né? Ele traz uma janelinha para mim. Lembra da janelinha? Então não esqueça da janelinha, porque são 500 funções com 500 janelas, tá ok? Cada uma que você abrir vai trazer uma janela diferente e você pode preencher tranquilamente a sua função, estudar, inclusive, na hora que você está preenchendo e aprender e guardar na sua memória. Muito bom. Vamos, então, para o nosso segundo exemplo, porque aqui é, né, um atrás do outro. Vamos abrir o arquivo aqui, que é o segundo exemplo nosso, tá? Que é o controle de faturamento. Eu vou fechar isso aqui, vou salvar esse e nós vamos trabalhar com o outro. Esse outro é um pouquinho mais complexo, ele é um sistema mesmo, tá ok? Eu vou fechar isso aqui primeiro, vou fechar esse arquivo aqui, Ctrl F4, vou salvar ele para você ter, né, esse exemplo bonitinho lá no nosso site. Esse aqui tem um botão que faz assim, ó, quando ele já abre a tela inteira, olha que chique, né? Você fala, mas isso é Excel? É Excel, ok? É o Excel, tudo bem, o Excel tem uns botões aqui, tem umas coisas diferentes, né? Mas é por quê? Porque nesse sistema aqui, eu usei outro conceito, que é o conceito de banco de dados e o conceito de macros, que são aqueles programinhas em VBA que fazem procedimentos aqui dentro, que nós também vamos comentar no nosso trabalho e no nosso método também. A gente fala muito sobre o VBA, porque é uma ferramenta fantástica que pouca gente conhece e que muita gente devia conhecer. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho um banco de dados. Eu tenho um banco de dados e tenho aqui, para falar sobre o meu dashboard, sobre o meu análise de dados, eu vou te mostrar o dashboard. O que é o dashboard? O dashboard é isso aqui, ó. É como você tinha visto no outro exemplo, né? São tabelas dinâmicas, né? Que você tem a condição de analisar os seus dados de várias formas, ok? Por exemplo, por gráficos, por relatórios. Deixa eu voltar aqui na consulta. O Excel demorou um pouquinho aqui para trazer o dashboard, mas ele já volta. Voltou, está aqui, é porque é um pouquinho pesado de repente esse gráfico, né? Trouxe aqui, olha, eu tenho um gráfico que compara o meu faturamento de 2015 com 2016. O vermelhinho aqui é das colunas, é o meu faturamento atual, e esse aqui é o anterior. Então, aparentemente, esse ano está melhor que o anterior até aqui o momento. Aqui é claro que isso aqui são previsões, né? Não tem toda a previsão, legal. Mas eu tenho aqui, ó, o que está ok, o que está pendente, o que é futuro, o que é proposta. Quais são os meus clientes, qual o percentual? Sabe aquele que eu acabei de fazer lá? É o mesmo, tá vendo? Cliente com share. Ok? Eu tenho aqui, por outra visão, consultoria, treinamento, quanto que cada um faturou. É claro que esses dados aqui estão simulados, deixa eu explicar para você. Aqui, se eu fizer uma consulta,
ele vai trazer para mim, vou tirar o mês 9 aqui, vou tirar tudo, vou consultar a base de dados inteira. Ele vai trazer tudo com R$1.000. Então eu coloquei tudo R$1.000 aqui para simular o sistema é real, mas os dados são simulados, ok? Esse sistema é um sistema que eu desenvolvi para o meu uso e já implantei em algumas empresas que muita gente gostou dele e eu já implantei em algumas empresas. É um controle muito simples de faturamento. Você só lança aqui as suas notas fiscais. Fiz uma nota fiscal para o fulano, o valor de tal no dia tal. E recebi esse valor no dia tal. Pronto. Ou não recebi ainda, vou receber. Se eu for receber, então eu coloco lá, por exemplo, eu quero ver o mês 7. Vamos supor que eu ainda não tivesse fechado tudo do mês 7. Então ele me diz, essas notas aqui estão para pagamento futuro, eu não recebi ainda, tá? E eu venho aqui e eu posso alterar esses dados, eu posso mexer aqui, mas o mais importante é que você entendeu que eu tenho um banco de dados aqui que é o atual, eu tenho um banco de dados que é o do ano passado, e eu jogo o ano inteiro aqui, tá certo? Eu não fico fazendo uma planilha por mês. Por quê? Se eu quiser ver o mês, eu consulto. Eu quero ver o mês 5, consulto. Ok? Quero ver o mês 1, consulta. Ele vai trocando aqui para mim, através desses botõezinhos que são as macros. Se eu quiser ver os meus gráficos, eu clico aqui, já vou lá nos meus gráficos e nas minhas tabelas dinâmicas. Então eu consigo tomar decisões muito bacanas, baseado em dados importantes. Vejo como é que está o meu ranking de clientes, quais os clientes que estão com quem eu faturei mais, né, qual é a prioridade que eu tenho que dar para os meus clientes. Vejo também os meus parceiros aqui, quanto que eu paguei para os meus parceiros, quanto que eu paguei de imposto, quanto sobrou no meu bolso. E essa tabelinha aqui é a tabela que eu uso para fazer este gráfico. Legal? Muito bacana. Então, isso aqui era a nossa aula de hoje, tá? Então, eu só quero lembrar que neste nosso exercício a gente faz uma coisa que é combinar recursos do Excel. A gente combina gráficos, tabelas dinâmicas, fórmulas, porque tem fórmulas aqui, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma fórmula do mês e do ano, tá? Você vai ver que aqui não está aparecendo porque a minha tela está tela cheia, né? Vamos lá. Se eu abrir aqui, mesma coisa, eu quero mostrar para você que é a mesma coisa, só que aqui eu tirei a fórmula, tá? Mas aqui seria o mês e o ano, como eu coloquei naquela nosso exemplo lá. Bacana. Aqui também eu tenho uma coisa que eu posso alterar os dados, né? Por exemplo, vamos supor que eu dou um duplo clique nesse número 5 aqui, que é um faturamento meu. Vamos dizer que esse aqui estava pendente, duplo clique nele. Aí o cara me pagou. Então ele não está mais pendente, eu digo assim, esse cara está ok, pagou, recebi, vou alterar essa situação aqui. Ele recebeu no dia 30/4, Ctrl D, repetiu. Ou seja, alterei os dados daquele registro, não foi? Mas acontece que eu alterei nessa planilha. E essa planilha não é o meu banco de dados. O meu banco de dados é essa aqui, o atual. Então como é que eu faço para alterar esse dado no atual? Simples. Eu aperto o botão. Atualiza a transação. Ele atualizou o item 1 na base atual e já trouxe aqui para mim que ele está ok. Tá certo? Ele estava como pendente, agora ele está como ok. Tem a data de pagamento aqui e tudo mais, tudo certinho. Fechei o mês 1 com 10 faturamentos, obviamente se tudo é R$1.000, né? São R$10.000, ok? Muito bom. Eu tenho aqui também uma forma de analisar as minhas informações, não é isso? E eu tomo decisões, comparo um mês com o outro, esse mês foi melhor, esse aqui foi pior. O que aconteceu em fevereiro que ele foi tão ruim em relação aos outros meses? Por que esse mês foi tão bom em relação aos anteriores? Então eu procuro analisar isso, né? E posso até descobrir que, poxa, todo ano acontece a mesma coisa, tá vendo? Esse mês sempre sobe um pouquinho mais em relação ao mês anterior. Pode ser uma sazonalidade do meu negócio, entende? Isso foi um exemplo e eu mostrei para você 2 exemplos. Agora, nessa nossa semana eu estou te mostrando coisas muito bacanas. Nós estamos compartilhando muito conteúdo, não é isso? E você fala, tudo bem, mas por que você está compartilhando tanto conteúdo, Geraldo? O que você está ganhando com isso? Olha, cara, sabe o que eu estou ganhando com isso? Primeiro, eu estou tendo o prazer de mostrar para as pessoas que o Excel é uma ferramenta fantástica que você pode usar. Então, o que a gente tem feito? A gente tem compartilhado muito lá no Facebook. Não sei se você já foi lá na nossa página. Todo dia a gente coloca dicas de Excel. Você pode aprender muito, não é só nessa semana, não. Se você não foi lá ainda, vai lá. Se você já foi lá, também nós temos no Face e no YouTube vídeos abertos e vamos continuar postando continuamente depois dessa semana também. Tá? Agora, nós temos também um
método, um programa fechado. Se você quiser cair de cabeça, mergulhar fundo e aprender o Excel com todos os componentes dele, tá certo? Você pode entrar no nosso programa fechado. E eu vou falar um pouco mais sobre ele durante essa semana, né? Inclusive, ele tem até um módulo que poucos programas têm, que é o módulo do VBA. Ele chega neste nível, tá? É um programa completo de Excel, com todo esse trabalho que você conseguiria, por exemplo, desenvolver uma solução como essa que eu desenvolvi, tá? Mas isso nós vamos falar mais para frente. Eu vou falar mais para você durante a semana. E por falar em falar mais para frente, amanhã você não pode perder a nossa aula, certo? Soluções em Excel, como é que você desenvolve sistemas em Excel, quais são os 4 pilares que eu já vou falar rapidamente: entrada, processamento, armazenamento e relatórios, consultas. Você vai saber como é que eu organizo as minhas ideias para desenvolver uma solução como aquela que você viu aqui, tá? Então não perca essa nossa aula de amanhã, tá? Mas principalmente hoje, agora, neste momento, deixe aqui seu comentário. Fale pra gente. O que é que você gostou? Você perdeu o medo das funções? Você achou bacana o jeito que eu usei para fazer aqueles relatórios? Você imaginava que podia fazer um relatório com 3 cliques no Excel? Então, comente. Fale o que você achou, o que você gostaria de ouvir, o que você gostaria de aprender, que tipo de dicas que você gostaria de ter no nosso site. Não deixe de comentar, porque nós vamos fazer uma por uma, nós vamos ler uma por uma e vamos responder uma por uma e vamos criar essa comunidade de gente que gosta e que adora o Excel. Então deixe aqui o seu comentário e nós vamos com certeza responder e ficamos juntos aqui, mas eu estou esperando você amanhã, hein? Até lá, um abraço muito forte para você. Fui! Olá, amigos. Meu nome é Eduardo Frederico. Estou aqui um pouco hoje para falar da minha experiência que eu tive aí com o pessoal da Excel Expert. Conheci o Geraldo em 2013, eu trabalhava numa outra empresa ainda. Vi um curso de Excel, onde foi praticamente meu primeiro contato com a ferramenta. Um curso de duração de 2, 3 dias, onde realmente foi diferencial para hoje eu conseguir realizar as atividades que eu realizo dentro da minha companhia atual e dentro da companhia que eu trabalhava antes também. O curso é sempre muito claro, o curso é sempre muito dinâmico, as ferramentas utilizadas são sempre muito produtivas, então só pontos positivos na parte do curso. Depois disso, tendo esse primeiro contato com o Geraldo também, eu acabei desenvolvendo com ele uma ferramenta de automação de algumas atividades que a gente tinha rotineiras. Era um processo de conciliação entre bases, entre empresas, onde demorava cerca de 6 horas para serem feitos diariamente. E aí a gente conseguiu acabar reduzindo isso para 45 minutos, apenas com automação e análise via sistemas, né? Então a gente atingiu aí um ótimo resultado, impactando aí diversas pessoas em 2 companhias e reduzindo o tempo de trabalho de todas essas pessoas envolvidas, né? E aí agora na minha empresa atual, a gente está desenvolvendo uma ferramenta de análise de preços e um sistema dinâmico de input de pedidos no nosso sistema de faturamento, né? É uma ferramenta aí que vem para também reduzir o tempo de trabalho de todo mundo e deixar o nosso negócio mais dinâmico e mais fácil, né? Então acho que aqui o grande diferencial que a gente viu na Excel Expert, no Geraldo, é sempre que as ferramentas são muito fáceis, mas muito fáceis mesmo, e além de tudo elas são intuitivas. Então, não é uma coisa que, por exemplo, eu que criei o projeto junto com ele sei fazer e ninguém mais vai conseguir fazer. É um negócio que apenas lendo, apenas entendendo, você já consegue pegar e fazer mais ou menos e ter mais ou menos uma ideia de como é que foi construído, e aí você roda todo o processo sem problema nenhum. Então é por isso que eu indico eles. O Geraldo com certeza é um cara que tem um super conhecimento sobre essa ferramenta e é sempre muito bom trabalhar com ele. Um cara muito dinâmico que nos ajuda bastante. Obrigado.